Liberdade não é fazer tudo o que você quer. Porque quem faz tudo o que quer torna-se escravo dos seus desejos. Não é livre. Uma pessoa que faz tudo o que quer é uma pessoa aprisionada, não é uma pessoa livre. Então entenda esta verdade. Quem faz tudo o que quer não está livre. Está aprisionado em seus próprios desejos. Eu diria em uma síntese, ou em uma breve palavra, que liberdade significa domínio próprio. Liberdade é quando você tem domínio próprio. Mas a gente fala disso. É quando você consegue dominar as suas emoções, as suas vontades, é que você governa a si mesmo. E que você tem liberdade em si mesmo. Agora escuta, porque tem muitas pessoas que estão presas em algum costume, em algum sofisma, em algum pensamento, em alguma situação. E essas pessoas não rompem na vida. E às vezes fica achando que tudo na sua vida é obra do diabo. Que precisa de uma libertação. No sentido espiritual. Mas existem libertações em outro nível. E você sabe por que Deus te trouxe aqui nessa noite? Para fazer você entender que esta chave vai mudar muitas coisas na sua vida. Que esta chave vai fazer você romper espiritualmente. Vai fazer você romper financeiramente. Vai fazer você romper materialmente. Vai fazer você romper nas mais diversas áreas da sua vida. Escuta. Esta verdade de Deus nos livra de muitas coisas. Nos torna livres. Livres de uma velha maneira de viver. Você sabia que tem gente que, embora entregou a vida a Cristo, ainda tem uma velha maneira de viver? Precisa ser livre. Livre da velha maneira de viver. Tem pessoas que ainda estão aprisionadas em uma velha vida. Em velhos costumes. Livres de uma mentalidade de escravo, irmão. Tem pessoas que estão vivendo como o povo de Israel. Aprisionadas por uma mente escrava. Não consegue romper na vida porque a sua mente está dominada. A sua mente é um campo de guerra, um campo de batalha. Então aquele povo precisa ser livre, livre de uma mentalidade de escravo. Tem muitas pessoas que precisam ser livres de uma mentalidade de escravo. Tem muitas pessoas que precisam ser livres de fardos pesados. Existem muitos crentes e cristãos que estão carregando fardos pesados. Alguém jogou um fardo pesado. E diga-se de passagem que no tempo que nós vivemos, muito fardo de religiosidade foi colocado em cima do povo. E o povo precisa se livrar deste fardo de religiosidade. Ao longo do tempo, a igreja foi sendo construída em cima de sofismas religiosos. De pastores que muitas vezes, sem estrutura emocional, jogou um fardo em cima do povo que nem ele mesmo consegue carregar. E o povo, embora conheçam em parte a Cristo, carrega sobre os seus ombros um fardo pesado e não consegue romper. Porque tudo é pecado, porque tudo é o diabo, porque tudo é isso, porque tudo é aquilo. Porque o fardo pesado está sobre os seus ombros. Ele não consegue romper e não consegue conhecer a verdade que é Cristo, porque ele está com o fardo pesado da religião sobre os seus ombros. Então precisa ser livre deste fardo pesado. E dentre tantos outros fardos que existem, o fardo do julgamento. Às vezes na sua família se encontra um abençoado, uma abençoada que joga um fardo sobre você. E você carrega o fardo de maldição. E não consegue ser livre. Tem muitas pessoas que precisam ser livres da mentira, irmão. Tem muita gente que precisa ser livre da mentira. Tanto a mentira praticada, quanto a mentira que o inimigo lançou sobre a vida das pessoas. Quantas vezes a gente como pastor encontra pessoas dizendo: pastor, não consigo. Porque me falaram isso, porque me falaram aquilo. É tudo mentira. E você fica aprisionado sem desenvolver, porque você está atrelado e amarrado por uma mentira. A pessoa não consegue romper. Ela está presa, e presa por uma mentira. Como eu contei aqui, e eu faço questão de novamente repetir, daquele
elefante amarrado em uma pequena corda, em uma frágil corda. Escuta isso aqui, olhe para mim. Um elefante amarrado numa corda e um pau enfincado. E aquele homem passa e fala, mas não tem lógica, esse elefante, se ele passar aqui, ele quebra isso tudo, por que ele não sai? Então aquele domador disse, porque quando ele era novo, ele foi amarrado. Então, nas primeiras tentativas, como ele não tinha ainda tanta força, ele não conseguiu. E por diversas vezes não conseguindo, ele cresceu com esta mentalidade de que ele não consegue. Então a verdade é que ele precisava ser livre, não da corda que eu amarrava, não do pau que eu segurava, mas ele precisava ser livre do engano que foi colocado na mente dele desde novinho. Tem muitas pessoas que precisam ser livres de enganos e sofismas que se instalaram em sua vida ao longo do tempo. Mas eu quero te dizer que hoje Deus te dá uma chave para que esta corda não te amargue, não te segure mais, e você vai ser livre, você vai romper aquilo que te prende. Tem gente que não rompe. Não rompe por quê, pastor? Porque estão presos a uma corda. E porque quando não tinha força, não conseguiu romper. Mas Deus está dizendo, você consegue romper. Isso é quando você não tinha força. Agora eu te fortaleci, agora você cresceu. Não seja como um elefante amarrado a uma coisa, aprisionado a algo tão insignificante. O que é uma pequena corda e amarrado em um pequeno pau segurando um elefante? Nada para ele. Mas ele estava aprisionado a uma falsa verdade. Ele não conseguia romper mais. Ele não tentava mais. Não, já tentei diversas vezes, agora não consigo mais. Deixa quieto. Por quê? Porque das outras vezes que tentou, não conseguiu. Então Deus te trouxe aqui para você ter um 2024, para você sair daqui nessa noite com essa chave na sua vida. Dizendo, eu preciso me libertar. Eu preciso ser livre de muitas situações e circunstâncias. Como a gente encontra pessoas aprisionadas? Como a gente encontra pessoas que estão presas a alguma coisa, a algum elemento, a algum acontecimento? Tem pessoas que precisam ser livres de pessoas ruins. Verdade, irmão. Tem gente ruim que te aprisiona. Eu quero te dizer uma coisa, você precisa ser livre de pessoas ruins. Gente ruim te aprisiona, te sufoca, te torna pesado. Está na hora de você se desatrelar de pessoa ruim, gente. Se afastar. Ah, mas não vai gostar. Meu irmão, eu preciso pensar em mim primeiro. Seja livre de pessoas ruins. Seja livre. Jesus, ele te trouxe aqui para que você conheça verdade. E verdade que te liberta. Tem pessoas que precisam ser livres do pessimismo. Você sabia que tem gente que não consegue romper nas suas mais diversas áreas porque ele está aprisionado a um pessimismo. Nada dá certo para ele. Na mente dele nada vai para frente porque ele está aprisionado a um pessimismo. Eu pergunto a você, tem ou não tem pessoas que precisam ser livres de pessimismo? O pessimismo está dominando a mente dele. E aliás, em 2 Pedro 2,19 diz assim, diz que de quem o homem é vencido, do tal torna-se escravo. Escuta, vou repetir. De quem o homem é vencido, do tal torna-se escravo. Então, e Jesus vai falar aqui no Evangelho, no capítulo 8 do Evangelho de João, que o homem que pratica o pecado é escravo do... E agora em 2 Pedro está dizendo que do que o homem é vencido, do tal torna-se servo, torna-se escravo. Ele precisa ser livre. Então hoje você está compreendendo que libertação não é apenas aquela libertação espiritual que nós muitas vezes associamos a uma pessoa que está com espírito maligno em seu corpo e ela